Olá, sejam bem-vindos a este vídeo que nós vamos falar das ametropias. E antes de mais nada, nós vamos ter que falar do nosso olho humano, que é o segundo órgão mais complexo do nosso corpo. Então, requer uma especial atenção aqui, porque o olho é um instrumento que capta as imagens e leva para o cérebro enxergar. Mas para eles focar, ele tem que receber essas imagens, elas entram no olho e já passam por duas lentes. Uma que é a própria córnea, que tem 44 dioptrias, e logo em seguida o cristalino, que ele é um músculo que ele varia de dioptrias. Nós vamos ver aqui com o poder acomodativo que tem o cristalino, para nós entendermos, né? Um olho emétrope é um olho perfeito, é um olho que em repouso tem o seu foco na retina e utiliza a acomodação apenas para a visão de perto, isto é, aquela lente que faz um poder de acomodação chamado cristalino só é usado para a visão de perto, visão de longe ela fica completamente descansando, tá? Este olho emétrope também tem uma córnea regular, sem variações de curva, e por isso que ele tem então uma visão nítida em todos os meridianos deles, tanto na visão assim dos meridianos verticais quanto os horizontais. Ele é um olho emétrope, então, que não tem ametropias. Aí vem o termo, né? E é óbvio que a visão, tanto de longe quanto de perto, de um olho emétrope é perfeita. Eu vou colocar umas imagens aqui para vocês apenas acompanharem essas definições minhas aqui, tá certo? E aí eu falei de um poder acomodativo que tem dentro do olho, que é uma função que o olho tem de criar um grau de até 16 dioptrias, tá? Então se veja que poder maravilhoso que tem. O olho é como se fosse uma máquina fotográfica que foca até 16 dioptrias. Então, uma visão de perto, quando chega bem perto assim, ele foca. Ou então, inclusive, às vezes as pessoas têm problema de visão e usam esse poder acomodativo para enxergar melhor. Mas então, vamos dizer o que é a acomodação. É a capacidade do cristalino de alterar a sua forma e, portanto, a sua força dióptrica, tá? Utiliza-se para as focagens das imagens e da variação de acordo com a distância que o objeto está, ele tem que ter um foco diferente, tá? E a amplitude de acomodação, quer dizer, o quanto ela consegue se acomodar, vai diminuindo conforme a idade vai avançando. Por isso que nós, a partir de um momento que não temos mais esse poder acomodativo, nós começamos a ter a presbiopia, que é a vista cansada, onde este músculo já não trabalha mais como tinha que trabalhar, tá? E isso então acontece que acabam-se as reservas acomodativas, tá? O cristalino, de uma maneira geral, funciona como uma lente biconvexa convergente, tá? Ele aumenta o seu poder dióptrico, tornando mais convexo e permitindo a visão de perto. Então, quando a gente opera a catarata, a gente tira esse cristalino. Tá? Hoje nós estamos colocando uma lente intraocular lá com mais ou menos esse grau de mais ou menos 14, mais ou menos por aí, 14,50. Varia de olho para olho, mas de uma maneira geral assim, é uma lente que a gente põe dentro do olho com esse poder, tá? E hoje inclusive tem lentes intraoculares multifocais que dá para ver para longe e para perto também. É a evolução aí, né? Mas vamos falar então das ametropias. Nós vamos falar hoje aqui da miopia, da hipermetropia, do astigmatismo e da presbiopia. Todas essas 4 anomalias que dão ametropias, quer dizer que os olhos não são emétropes, elas fazem com que você precise de algum tipo de compensação, que às vezes a gente fala correção visual, né, mas não corrige, ele só compensa, né? Mas vamos primeiro falar da miopia, que cada vez tem mais gente
com miopias, e é quando o foco está aquém da retina, quer dizer, as imagens que tinham que focar lá na retina, lá no fundo da retina, num lugar chamado fóvea, elas estão se formando antes da retina. Então ela converge tanto que ela converge antes da retina, que é o lugar certo que ela tinha que convergir. Então o que nós temos que ter? Nós temos que ter uma lente lá na frente, esférica, divergente, para jogar os raios mais para trás, tirar um pouco de força desse olho. A gente costuma dizer que o olho míope é um olho muito forte, que tem que pôr uma lente negativa para tirar um pouquinho da força. Então é uma forma que a gente acaba gravando. Por que eu coloco uma lente negativa? Porque é um olho muito forte e que forma as imagens antes do lugar que tinha que estar nítida. Então, nós vamos colocar uma lente negativa, tá? E, normalmente, as pessoas míopes, elas são aquelas pessoas que, para chegar de perto, elas tiram o óculos e olham bem de pertinho. A gente nota isso aí. Agora, os altos míopes não chegam nem para perto bem, tá? Então, nas altas miopias, também haverá dificuldade para a visão de perto. Mas, se você vê alguém tirando os óculos para enxergar, você já sabe que é uma miopia. E daí, em seguida, nós vamos mostrar aqui algumas imagens com uma visão nítida para perto, como o míope bem enxerga, e borrada para longe, sem foco para longe. Por quê? Porque a visão de longe ela está sendo formada antes da retina e tem que jogar uma lente negativa para enxergar lá na fóvea, lá no cristalino, no cristalino não, perdão, na retina onde que tinha que ser formada a imagem, né? Então, como eu digo, o míope ele enxerga bem de perto e mal de longe. O míope não enxerga, digamos assim, é uma característica do míope, do mundo dele estar próximo dele, porque ele enxerga só bem de perto, tá? Já uma miopia, ela tem, qual que é o tipo de receita, como que você vai ver uma receita de um míope? Vai ver uma receita com graus só esféricos, não tem o cilíndrico, no míope não tem o cilíndrico, né? A não ser que depois nós vamos te mostrar o astigmatismo mióptico, que daí tem o cilíndrico, tá? Mas é o menos 2, menos 1, menos 50, é o menos alguma coisa esférico que tem, né? Provavelmente a córnea dessa pessoa seja uma córnea sem uma diferença entre os raios, mas não enxerga bem, tá? Já o tipo de lente que tem que pôr, então eu já falei, é uma lente divergente, uma lente côncava divergente, que é aquela que é fina no centro e grossas nas bordas, típico de um míope, tá? Então é uma lente divergente que vai jogar os raios lá para a retina, que é onde não está sendo levado os raios e precisa levar até o fundo do olho lá. Vamos mostrar aqui uma imagem para você ver bem como que forma, tá? E daí a hipermetropia. A hipermetropia é o contrário da miopia. Como a miopia, os raios formam aquém, antes da retina, os raios do hipermétrope, eles formam lá atrás da retina. Quer dizer, claro que não formam lá atrás, mas é virtual, assim, né? É como se os raios, o foco das imagens seriam para trás do olho. Então, ele precisa aproximar os raios para chegar na retina. E para aproximar os raios, é óbvio que tem que ter uma lente positiva, uma lente que dê força para o olho, tá? Então, como eu disse, o foco está além da retina e corrige-se com lentes esféricas convergentes, que ela puxa a imagem para frente, tá? O hipermétrope pode utilizar a sua capacidade de acomodação para ver de longe. Aí que está o grande macete, que as pessoas às vezes enxergam, mas tem problema de visão. Normalmente o hipermétrope que usa aquela lente chamada cristalino para poder trabalhar com a imagem e focar no lugar certo. Ela tem um poder
como eu disse, de acordo com a idade, de até 16 dioptrias, né? E lá na frente, na idade, no final da idade, vai perdendo esse poder de acomodação e aí uma hora a pessoa vai precisar do óculos, tá? Mas o hipermétrope normalmente, mais cedo ou mais tarde, vai sentir dificuldades de enxergar também de perto e de longe, tá? Porque ele já não tem mais acomodação, já usa uma acomodação natural por causa da visão de longe, e aí acaba necessitando de alguma correção que estava mascarada, né? Porque antes ele enxergava por causa do problema, não, da solução da amplitude de acomodação. Não sei se ficou claro isso, mas é muito importante de você entender essa história que o hipermétrope, ele precisa do óculos, mas as lentes do cristalino dele fazem com que ele enxergue bem, então ele tira aquela pressão de dizer eu não estou enxergando, ele acaba enxergando, apesar de forçar muito o olho, tá? Então, guarda isso na cabeça, porque isso é muito importante na hora da pessoa no balcão lá mesmo dizer, pô, mas eu não usava óculos e de repente precisei usar, porque o poder acomodativo está cansando e já está chegando na hora dele precisar usar óculos, porque já não tem mais aquela elasticidade do cristalino. E o hipermétrope normalmente ele vai enxergar bem para longe, porque ele vai enxergar, ele vai focar lá de longe com o poder acomodativo dele, e de perto ele já enxerga mal, porque ele já está usando o poder acomodativo para usar um pouco para longe, e daí para perto ainda mais ainda, e daí então como precisa para perto um foco natural, né? Ele já vai ter dificuldades, tá? E o hipermétrope, você já conhece a receita, é uma lente positiva, é um mais 0,25, mais 2, mais sempre esféricos. Hipermétrope é uma lente esférica, tá? Vamos mostrar algumas imagens aqui mostrando como que essa lente positiva vai chamar aqueles raios que estavam lá para trás do olho para frente, né? Uma lente positiva faz isso, tá? E aí o astigmatismo. Bom, o astigmatismo já é um problema da córnea do indivíduo, tá? Porque ele foca de acordo com o meridiano que incide os raios luminosos, ele tem um foco, quer dizer, ele enxerga de um jeito aqui a 90 graus e de um outro jeito a 180 graus. É como se imagine uma colher que tem um formato que ela é mais côncava aqui, mais convexa aqui. Então é mais ou menos isso que acontece com o olho de uma pessoa hipermétrope. Ele é irregular e com isso então ele vai precisar de raios que foquem a imagem de uma forma em um determinado ângulo e de uma outra forma em outro ângulo. É isso que então é uma lente astigmatismo. Em geral, então ela é desigual devido às curvaturas da córnea. Você tem que ver que então o astigmatismo é muito mais um problema de córnea do que de tamanho de olho, também pode ser, tá? Mas é mais em função da assimetria da córnea, tá? E o astigmatismo pode ser simples, composto ou misto, tá? O simples ele é então só em um dos meridianos, o composto ele é nos dois meridianos e o misto ele é míope de um lado e hipermétrope do outro, tá? Pode ser horizontal e vertical, horizontal, vertical e oblíquo. Horizontal quando o astigmatismo está a horizontal, ele tem uma graduação diferente no raio 180, vertical quando está no raio 90 e oblíquo quando está no raio 45, 135, alguma coisa transversas ao olho. E esses são então os tipos de astigmatismo que tem. A gente costuma dizer que o astigmata ele enxerga borrado tanto para longe quanto para perto, né? Porque os raios estão sempre em confusão um com o outro e não enxerga bem nem para longe nem para perto, tá? E o astigmatismo já vai aparecer na receita, o eixo e o cilíndrico ali.
Nós estamos mostrando uma receita aqui para vocês, tá? Aonde que nós temos ali, ó, o astigmatismo vertical a 90 graus, com um eixo de 90 graus e um cilíndrico de 0,75 em um olho e 0,50 no outro. É esse que é feito um astigmatismo vertical, tá? Vai enxergar borrado para longe e para perto, tá? Aí o astigmatismo horizontal, que é o a 180 graus, né? Então ele tem um cilíndrico a 180 graus, né? E o astigmatismo oblíquo, que é um eixo a 35, 55, 135, são eixos oblíquos, né? Que não estão nem reto, nem deitado, nem em pé, digamos assim, né? E as lentes que tem que corrigir um astigmatismo são as lentes tóricas, que é, como eu disse, é esférico e cilíndrico numa lente só, tá? Então, e daí por último, né, a presbiopia, né, que é a dificuldade da visão de perto, tá? Devido ao, como eu disse, é devido ao poder acomodativo do cristalino que vai se perdendo com a idade. Então, tem uma idade lá que ela chega lá por volta de 45 anos, ele já não tem o poder de acomodativo adequado, perde essa elasticidade e aí começa progressivamente a perder a capacidade de focagem e de repente ele está lá batendo na sua loja lá para precisar de um óculos porque ele não enxerga mais nada no WhatsApp. Inclusive cada vez mais, né, as pessoas estão dependendo da leitura e também a leitura, a presbiopia tem o presbita emétrope, quer dizer, aquela pessoa que enxerga bem, mas não está mais enxergando por causa apenas da capacidade acomodativa. O presbita hipermétrope, quer dizer, aquela pessoa que já tinha uma deficiência para longe e precisou de uma deficiência para perto. Aí o presbita míope, que era míope e agora tem um pouco de presbiopia, né? E o astigmata, né? Então, é óbvio que é uma coisa correlata a outra, tanto a hipermetropia, miopia, astigmatismo e presbiopia, agora com a presbiopia. Então é isso que nós tínhamos para hoje. Eu espero que esse vídeo realmente sirva para vocês aí, para vocês entenderem as suas anomalias visuais, se é o caso, tá? Ou então você que quer instruir e capacitar a sua equipe de balcão de ótica, tem esse material aí para que eles tenham uma noção básica aí dos tipos de patologia, de anomalias visuais que nós temos e os tipos de receita que precisa para corrigir isso aí. E é isso aí, até o próximo vídeo.